parede. Pé de parede é um pé de cerejeira. Pé de Não. cerejeira é ótimo, não é uma cerejeira. Tem certeza? Tem. É de comer? Ai, vai que esse negócio tem fruta, né? Então, dá fruta, sim. Dá cereja. Não sabia. Tá. Eu Tem nem várias sabia, mano. variedades de E nem cerejeira. assim. Acho linda, mas é meio difícil dar aqui no Brasil por causa do clima. Cereja verde, cereja azul. Em todas as cores. É o que, menino? Tem cereja azul, tem cereja vermelha. Sim, tem tá me cereja... enrolando, né, Davi? Mas a gente vai voltar para o que interessa. Eu? É o conteúdo. Eu não. A gente estava falando sobre ângulo, certo? Então, vamos lembrar aqui rapidinho. Quando é que a gente diz, por exemplo, que o ângulo A e o ângulo B são complementares? Colocou para gravar, velho? Botei. Aqui. Esse círculo aqui com esse ponto vermelho significa que tá gravando, tá vendo? Então, não tô vendo sua tela, mas acabei de ver aqui que tá gravando. Uhum. Acho que alguém falou alguma coisa no chat. Falou que tem Davi esquizofrênico. Ah, tá. Então, evitem escrever no chat, porque para mim fica difícil, eu tenho que ficar toda hora abrindo a aba lá em cima. Então, Beleza. minha pergunta para os senhores é: quando é que a gente diz que, por exemplo, os ângulos A e B são complementares? Não lembro. Gente, Quando dá 90? quando o que dá 90? A soma dos dois ângulos? Quando a gente faz a soma da medida do ângulo A com a medida do ângulo B, e isso dá 90 graus. Agora, quando é que a gente diz, por exemplo, que os ângulos C e D são suplementares? Quando dá 180? A medida dos dois? Exatamente. Eu lembro. Quando a gente faz medida... Vixe, mano. Medida do ângulo C mais medida do ângulo D, e isso dá 180 graus. Deixa eu diminuir um pouquinho. Acabei tudo. Tem uma pergunta. Diga. Tipo, os suplementares focam só na letra C e D, tipo, não pode ser mais nenhuma letra? Tipo, A. Pode ser qualquer letra. Qualquer Sei, letra. 10 exemplos. Ai, isso é tudo exemplo. Vai, né? Mas a gente chegou a ver exemplos numéricos, você não lembra, não? Você, inclusive, me deu vários exemplos. Pois é. Deixa eu apagar esse aqui embaixo, viu? Ah, não. Lembrei. Lembrei que eu tinha feito isso aqui. Melhor, eu não lembrei que eu não tinha apagado isso daqui. Ui, ô banana. Vou comemorando. Oi? Vou comemorando. Então. Tem também uma outra classe de ângulos, que são os ângulos congruentes. Quando é que a gente diz, por exemplo, que o ângulo E e F são congruentes? Quando a medida dos dois são iguais. Quando a medida dos dois são iguais. Quando a medida de E é exatamente igual à medida do ângulo F. Perfeito? Tranquilo. Bom, João está me respondendo e o restante de vocês, está todo mundo em paz com essas definições? Hein, senhores e senhoras? Eu tô suave, suavidade total.
Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os outros tipos de ângulo, tá bom? A gente pode ter ângulos que são adjacentes e ângulos que são consecutivos. Deixa eu ver, acho que tem mais coisa também. Não. Isso, e oposto pelo vértice. Deixa eu só acender essa luz aqui que tá escuro para mim. Já não tô enxergando nada. Então, por exemplo, deixa aqui pro lado. Então, digamos, por exemplo, que a gente tenha um ângulo assim, ó. Vem uma semi-reta aqui. Aí ele passa aqui pela origem, que eu vou chamar aqui, por exemplo, de O. Digamos que ele vem aqui, ó. Passando por um ponto A. Estou doida. Digamos que eu construí essa semi-reta aí, ó. Ela tem origem em O e cresce passando pelo ponto A, certo? Certo? É. Pronto. Então, vamos dizer, por exemplo, que eu vou pegar agora uma outra semi-reta, começando também na origem O, mas passando por um outro ponto aqui que eu vou chamar de B. Tudo bem? Sim, tudo bem. Agora, vamos fazer de conta que a gente vai pegar, olha só. Um outro segmento de uma outra semi-reta aqui, também começando em O e crescendo para lá, passando por um ponto C. Certo? Então, lembra aí qual é a nossa definição de ângulo mesmo? Qual é a nossa definição de ângulo mesmo? São duas semi-retas unidas na sua origem? São duas semi-retas que estão unidas por um único ponto, que é o nosso vértice. Minha pergunta é: quantos ângulos a gente pode ter nessa figura aí que eu escrevi, que eu desenhei? 3. 3. Quais são? O ponto A, o O, o 0 e o B. Ou o ponto A, o C e o B. Calma. A gente pode ter o ângulo, esse daqui, ó, que vem dessa semi-reta daqui para cá e sobe daqui para cá, certo? Ou seja, a gente pode ter esse ângulo aqui, certo? A gente pode também ter esse ângulo aqui, ó, que vem daqui de C para O e depois vai para B, certo? Ou seja, eu vou marcar de azul. Esse ângulo aqui. Mas a gente também pode ter aquele ângulo grandão, né? Que vem de A, passa por O e depois desce por B. Esse vermelhão que eu vou marcar aqui, ó. Tá. Tudo bem? Tudo. Pronto. Então, por exemplo, a gente vai dizer que dois ângulos são consecutivos se eles tiverem uma semi-reta em comum e tiverem origem no mesmo vértice. Por exemplo, ó, observem aí os ângulos em verde e em azul que eu marquei, certo?
Esse ângulo em verde, ele passa aqui, tem essa primeira semi-reta que forma ele, e essa outra semi-reta em verde que forma ele, certo? E tem origem nesse vértice O. O ângulo em azul, ele tem essa semi-reta em verde que forma ele, e essa outra semi-reta em vermelho aqui embaixo que forma ele, certo? E também tem origem nesse ponto O, certo? Minha pergunta é: esse ângulo em verde e esse ângulo em azul tem origem no mesmo ponto e um vértice e uma semi-reta em comum? Como é? Minha pergunta é: esse ângulo em verde que eu marquei aqui e esse ângulo em azul, por acaso, tem origem no mesmo ponto e uma semi-reta em comum? Ou seja, uma semi-reta que ajuda a formar tanto o verde quanto o azul? Sim. Sim, né? É. Então, a gente diz que esse ângulo verde e o ângulo azul são ângulos consecutivos. Tudo bem? Tudo. E o restante? Conseguiu entender a definição? Entendi. Tudo bem, entendido. Então, vamos escrever a definição de ângulos consecutivos. São aqueles que têm origem no mesmo vértice e possuem uma semi-reta em comum. Certo? E entenda, possuir uma semi-reta em comum, neste caso, significa que pelo menos uma das semi-retas que ajudam a formar o primeiro, com certeza também ajuda a formar o segundo ângulo, tudo bem? Eu quero que alguém, por exemplo, me dê formalmente, diga para mim formalmente quais são os ângulos consecutivos dessa figura aí. Alguém consegue fazer isso? Vamos lá, rapidinho. A gente pode marcar ângulo também, a gente já viu que a gente pode colocar ângulo assim, né? Escreve a quina em que o ângulo tá e põe um chapeuzinho lá em cima, certo? Certo. Mas também a gente pode fazer o seguinte, a gente pode escrever o ângulo usando os pontos das semi-retas que ajudam a formar ele. Como assim? Por exemplo, esse ângulo em vermelho grandão aqui, ó, o que é que acontece? Ele é formado quando a gente pega a semi-reta que passa em A, passa por B, e depois ela desce passando pelo... Perdão. Ela passa em A, passa em O, e depois passa em B, certo? Certo? Voltando. Esse ângulo em vermelho que eu marquei grandão aqui, ó, ele é formado pelas semi-retas OA e OB, certo? Então, para escrever o ângulo formado por essas duas semi-retas, a gente pode pegar os pontos por onde ele passa. Por exemplo, ele passa pelo ponto A, pelo ponto O e pelo ponto B.
Mas pergunta, quem é o vértice mesmo do ângulo? O, né? Como eu disse, o ângulo é formado pelas duas semirretas que têm origem no ponto O. Por isso que esse O sempre vai ficar no meio da escrita. E aí, como a gente quer denotar ângulo, a gente vem e põe o chapeuzinho aqui no O. Pergunta, como é que eu escreveria dessa forma aqui esse ângulo em verde? Esse daqui foi o ângulo em vermelho. Vermelho. Como é que eu escreveria esse ângulo em verde aqui? Tururu. E aí? Ó, e o traço em cima. Hum? Ó, e o traço em cima. Tá, mas ele passa por quais outros Ah. pontos? Pelo A. A. E quem mais? Tem que passar por 3, né? A, o O e o C. A, O e C. Perfeito. Porque ele é formado pela semirreta OA e OC. O que é que a gente faz? Pegue, então, AO e depois de O para C, só que você pode emitir esse outro O. Então, fica só AOC. Como o vértice que une as duas semirretas é o O, então a gente diz que a quina do ângulo... Alguém tá com o microfone aberto, irmão. Foi Rodolfo. É aqui em O, certo? Minha net está fraca, tá? Ao invés de B no final seria C. Isso, Danilo, exatamente. Isso daqui que a gente marcou foi o nosso ângulo em verde. Davi? Davi? Oi, Pro. Você tá bem? Tô, por quê? Você tá entendendo o que eu tô fazendo? Porque você ficou quieto, assim, de repente. É que eu tô terminando de botar meu cafezinho aqui. Mas você tá entendendo o que eu tô fazendo, menino? Tô, Pro, tô ouvindo, né? Uhum. Ouvir é diferente de entender, viu? Deixa eu te dizer isso. Na aula da sua aula, todo mundo vai tomar café. É Danilo, Davi, Né? todo mundo quer tomar café. Então, vamos lá, vamos voltar ao que interessa. Se eu quiser escrever nessa anotação aqui, o ângulo em azul, como é que vai ficar? COB. COB. Muito bem. Por quê? Esse ângulo em azul, ele é formado pelas semirretas OC e OB. Como o vértice que liga as duas semirretas é o O, então eu escrevo ali no meio, e nas duas extremidades eu escrevo os pontos lá das outras duas semirretas. E aqui o chapeuzinho no O, para não esquecer. E este foi o nosso ângulo azul. Certo? Pronto. Agora que a gente já escreveu a cara, como é que escreve formalmente os ângulos, dessa forma, minha pergunta é: qual é o par de ângulos consecutivos que a gente tem nessa figura que eu desenhei? E aí? Não sei. Vamos lá. A gente viu aqui embaixo
que ângulos consecutivos são aqueles que têm origem no mesmo vértice e uma das semirretas em comum. Certo? Então, a gente olha para a figura que eu desenhei. A gente A e tem B, aí... Pro. A e B é ângulo, semirreta ou segmento de reta? Eu nem lembro. Ó, se você falou A e B, significa que você está passando por apenas 2 pontos. Então, você está falando ou de semirreta ou de segmento de reta. Não é o que eu estou perguntando aqui, não. Eu quero saber quais são os ângulos consecutivos. Repetindo. Ângulos são consecutivos quando tem um vértice em comum e uma semirreta também em comum. Certo? Aí eu pedi para vocês prestarem atenção na figura que eu desenhei. Aí tem 3 ângulos. Um maiorzão em vermelho e 2 menores, um verde e um azul. Desses 3 ângulos aí, tem algum par de ângulos que tem, com certeza, origem no mesmo vértice e pelo menos uma semirreta, que ajuda a formar tanto o primeiro ângulo quanto o segundo? É só prestar atenção no desenho. AOC e COB? AOC e COB, exatamente. A origem é o vértice O. E qual é a semirreta em comum dos dois? C. OC, né? Essa semirreta OC ajuda a formar tanto esse ângulo em verde quanto esse ângulo em azul. Certo? Aham. Pronto, então temos aqui, ó. A, O, C, I, C, O, B. Esse daí é o par de ângulos consecutivos. Tudo bem? Agora, um fato interessante. Tá vendo esse ângulo verde aqui? Tudo que tiver, ó, entre essas duas semirretas, OA e OC, é chamado de ponto interno do ângulo, tudo bem? Então, por exemplo, esses pontinhos que eu estou marcando aqui dentro são os pontos internos do ângulo AOC, certo? Pronto, deixa eu desenhar. Deixa eu escrever isso daqui. Isso daqui são os pontos internos do ângulo AOC. Agora aqui, em azul... Opa, era para ser em azul. Agora aqui, em azul... Vixe, vermelho é predominante. Agora aqui, em azul... A gente diz que esses pontos em azul são os pontos internos de que ângulo? O eixo aí mesmo que a chave tá marcado. Pontos internos do, Meu do ângulo COB, certo? Beleza. Então, por exemplo, a gente diz que 2 ângulos são adjacentes quando eles não possuem pontos internos em comum. Deixa eu escrever.
Eu só vou dar essa definição, essa outra definição aqui. E aí a gente vai fazer mais exemplos. Para a gente entender direitinho o que são ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. Tudo bem? São ângulos que não possuem pontos internos em comum. Ixi, ficou feio esse comum. Em comum. Certo? Então, por exemplo, olha só. Olhando para a figura lá, tem algum ponto em verde que entra na parte dos pontos azuis? Olhando para a figura aqui em cima. Não. Na parte... Acho que é. Aqui. Isso daqui é uma... Deixa eu tirar esse coisa vermelha aqui. Para não confundir nossa mente. Vou focar só nesses dois ângulos aqui. O verde e o azul, por enquanto. Vamos esquecer aquele outro ângulozão grandão. Vamos pensar só nesses dois ângulos menores aqui dentro, certo? Eu marquei dois ângulos aí só. Vamos pensar só nesses dois. O ângulo em verde e o ângulo em azul. Os pontos internos do nosso ângulo é todo mundo que está ali entre as duas semirretas. Tudo bem? Tudo. Então, por exemplo, os pontos internos do ângulo verde são todos esses pontinhos que eu marquei aqui dentro dele. Tudo bem? Tudo, beleza. Por exemplo, se eu marcar este ponto preto aqui, eu posso dizer que ele é ponto interior do ângulo verde? Acho que não. Não, porque Não. ele não está dentro Eu das até- duas semirretas que formam ele, certo? Você é exterior, aí sim. Isso. Então, esse ponto preto aí, ele não é ponto interior do ângulo verde. Tudo bem? Ok. Beleza. Da mesma forma, esses ângulos aí, ó, quer dizer, esses pontos em azul que eu escrevi aí, eles são pontos interiores do nosso ângulo em azul, certo? Porque eles estão exatamente lá dentro das duas semirretas que formam esse ângulo em azul, certo? Pergunta. Sei. Esse ponto preto que eu desenhei aí, eu posso dizer que ele é ponto interior do ângulo azul? Não. Não, por quê? Novamente. Esse ponto preto que eu marquei aí, eu posso dizer que ele é ponto interior do ângulo azul? Ou melhor, ponto interno? Tanto faz, é a mesma coisa. Sim, porque está dentro do ângulo azul. Sim, porque ele está no meio das duas semirretas que formam o ângulo azul. Exatamente, Davi. Eu ia falar assim, mas fiquei no medo. Então, sim, o ponto preto é ponto interno do ângulo azul. Pronto. Agora a gente já sabe entender o que é ponto interno de um ângulo, certo? Sim. Pronto. Então, a definição que eu dei lá embaixo para vocês foi a seguinte. Dois ângulos são adjacentes se eles não têm pontos em comum, pontos internos em comum, certo?
Beleza. Então, se dois ângulos não têm nenhum ponto em comum lá dentro, então a gente diz que eles são adjacentes. Pergunta. Esses dois ângulos aí, o em azul e o verde, eu posso dizer que eles são adjacentes? Não, o verde não, só o azul. Porque tá com a bolinha Não. preta. Quando a gente fala em ângulos adjacentes, ângulos consecutivos, a gente sempre tem que analisar o par de ângulos, certo? A gente não tem que olhar para um ângulo só. A minha pergunta foi: eu posso dizer que esse ângulo verde é adjacente ao ângulo azul? Não. Por que não? Porque não tem ponto em comum. Peraí que eu não entendi. Deu falha no seu microfone. E agora eu não tô É ouvindo. porque tem em comum. Eles têm pontos em comum, tem certeza? Ah, eu acho que sim. Pronto. Olha esse ponto preto que eu marquei aí. Ele é ponto interior do ângulo azul. Mas ele é ponto interior do ângulo verde? Eu não acabei de perceber isso. O ângulo dentro do ângulo azul, tá? Tem as bolinhas azuis e do verde não tem. Exatamente. Nossa, Então, todos os Deus. pontos que estão aqui no ângulo de azul, eles não estão dentro do ângulo verde e a sala vai fechar em menos de 1 minuto. Então, como os pontos verdes não podem entrar lá na parte do azul e as partes do ângulo azul não podem entrar na verde, então a gente diz que eles são, sim, ângulos adjacentes. A aula vai acabar, gente. A gente se vê segunda, bom final de semana para vocês. Tchau. A gente Tchau, continua prof. vendo mais exemplos assim, viu? Tchau. Beijo. Tchau, tão Tchau, triste. profe. Olha. Tchau. Adeus, Bruno. Eu tô